לכולם. שבת שלום, שבת שלום, שבת, 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 שבת שלום. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל היי. 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 עוד אבינו היי, עוד אבינו היי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. עוד אבינו היי, עוד אבינו היי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. זהור את יום השבת e לקדשו. Lembre que do dia de Shabat para santificá-lo. Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, por todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correia, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, em particular neste maravilhoso dia de Shabat, estudo de uma das maravilhosas porções do Eterno, que, portanto, estão na sua Torá, na sua instrução, que a gente vai ver já já aqui no próximo slide. Então, seja muito bem-vindo você que está aqui conosco há bastante tempo, né, no canal. Ô meu irmão, é uma honra, é um prazer estar na sua companhia, mesmo que virtualmente, né? Mas ainda assim nos sentimos muito próximos uns dos outros, tá? E você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança, que está conosco aqui há pouco tempo, da mesma forma, é uma honra ter a sua participação aqui com a gente, tá? E eu espero que tenhamos grandes momentos nesse maravilhoso estudo, se a Eterna assim nos permitir, e grande aprendizado para nós praticarmos no nosso dia a dia aquilo que o Eterno separou para o nosso coração e tem preparado ao longo destes estudos, tá bom? Bem, eu estou aqui fazendo uma participação especial, ajudando o nosso querido Moré Leniel, que por questões de saúde não pôde continuar os estudos, né? Depois do Kabbalat Shabbat. Então, que o Eterno abençoe a saúde do nosso querido Moré, nosso querido professor Leniel, tá? Que restaure a sua saúde o mais breve possível, tá? Então, vamos dar sequência ao nosso estudo neste maravilhoso dia, certo? Estamos estudando... mas antes de nós iniciarmos, deixa eu anunciar aqui. Por favor, continue conosco até o final, tá certo? Porque no final tem a cereja do bolo. Que é a cereja do bolo, né? Vamos ter uma novidade musical, uma novidade musical, e será da mesma forma como esse estudo, uma honra compartilhar com você essa música que a gente está trazendo aqui, tá certo? Eu vou falar mais detalhes quando chegar no final, quando for o momento, né? Então já estou anunciando aqui, tá? Vamos ter novidade musical no final. Então vamos lá. Abra o seu coração, que eu acredito que já está aberto para a palavra do Eterno. Estamos na Parashá, na porção de número 11, certo? A 11ª porção da Torá, que se chama Vaigash. Vaigash, que significa e aproximou-se. E aproximou-se, tá? Então aqui você tem a referência, tá certo? Bíblica dos textos que compõem essa porção. E a partir de agora
Vamos dar sequência, tá? Eu vou seguir a partir do capítulo 46, verso 28, que são os textos finais dessa porção, tá bom? Então vamos lá. Certo, espero que você esteja me ouvindo bem aí, né? Direitinho, o áudio, legal. Então, vamos lá. Só ajeitar aqui. Pronto, agora sim. Estava ajeitando aqui o microfone para eu não esbarrar nele. Então, capítulo 46 de Bereshit, verso 28 em diante, diz assim: Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef ve'chorot lefanav Goshena Vayavou arza Goshen. Jacó enviou Yehuda, Judá, à sua frente ao encontro de Yosef, para que este pudesse, Yosef, gente, José, para quem está chegando agora, tá? Para que este pudesse guiá-lo na estrada para Goshen. Assim eles chegaram à terra de Goshen. Então, recapitulando aqui, os irmãos já estão estudando isso desde o Kabbalat Shabbat e desde a semana, né? O Yaakov e sua família estão saindo de Canaã temporariamente por ocasião de uma grande fome que chegou nessa região, né? E aí, como nós já estudamos com o nosso querido Leniel, e a partir daí a gente percebe, a gente já conhece o cenário como um todo, né? E vale a pena lembrar que ao fazer isso, o Eterno permitindo que isso acontecesse, havia uma causa muito maior para não apenas a família de Yaakov, mas para toda aquela região. Isso já nos apresenta nesse momento o fato deles terem que sair de Canaã, algo que nos chama a atenção, porque não era interessante para Yaakov sair de Canaã, uma vez que o Eterno já havia dado a promessa desde Abraham, que também foi repassada para Yitzhak, seu filho Isaac, e consequentemente para Yaakov. Que promessa é essa? De permanecer na terra de Canaã. Tanto é verdade, quando a gente lembra de porções anteriores, quando Abraão enviou seu servo para conseguir uma esposa para seu filho, Yitzhak, ele pediu que não levasse de jeito nenhum o seu filho Yitzhak de lá. Interessante isso. Olha só, por que Abraão fez tanta questão que o seu servo Eliezer não levasse Yitzhak? Porque ele sabia que se Yitzhak, ao encontrar a sua futura esposa, certo? Junto aos parentes, no caso, né, aos familiares ali, no caso Lavan ali, da mesma forma estava ali, encontrou a sua esposa, certo? Rivka, e quando isso acontecesse, seria muito fácil que Yitzhak quisesse permanecer na terra de sua esposa, portanto fora do território de Canaã. Interessante isso. Então, Abraão, já pensando nisso, não, você vai, mas ele, o meu filho, Yitzhak, ele fica. Então você é que vai trazer. Então, a priori, uma missão muito difícil, trazer uma esposa para o seu senhor, missão de Eliezer. E nós já estudamos essa porção, já passamos por ela, e vimos como o Eterno moveu as situações, a sua mão esteve em todo instante naquela missão
de Eliezer, e tudo aconteceu como o Eterno assim quis, né? Então, seguindo essa mesma linha, Yaakov, conhecendo a história de seus antepassados, de seus pais, ele teme sair de Canaã, ele tem medo de sair de Canaã, porque ele sabe que ali em Canaã é o lugar em que ele deve estar. Tanto é que a gente vai ver aqui mais adiante nos textos que só depois de toda uma situação e que o Eterno fala com ele, inclusive com Yaakov, é aí que ele se convence de que realmente ele deve ir ao Egito, né, ao encontro de Yosef. Então, vamos ver isso com calma, direitinho. Eu estou só ambientando você na questão histórica, certo? Então, retomando. E aqui, Yaakov vai ao encontro de seu filho Yosef, uma vez que ele já foi informado a respeito de que ele estava vivo e que era uma pessoa muito poderosa no Egito, influente, né? E aí vem o momento do encontro dos dois. Vale a pena lembrar também aqui, gente, no texto do verso 28, que Yosef, ou melhor, que Yehuda, Judá, ao ir à frente, como diz o texto aqui, ó, quando ele vai à frente, ele vai conduzindo. É interessante notar como ele toma a frente, mas não por imposição, mas é o que a gente percebe, a atitude de Yehuda é uma atitude de liderança. Apesar de que o seu irmão mais velho, vamos dizer assim, né, o primogênito de Yaakov, não é Yehuda, é Reuven, Ruben. Então, esperava-se que fosse, né, quem tomasse todas as decisões de liderança, Reuven. Mas, ao que apresenta os textos bíblicos, não foi assim, mas Yehuda, Judá. E é interessante que de Yehuda, o patriarca desta, que vai se tornar uma tribo, dele vai sair pessoas com essa mesma característica de liderança. É interessante, tá? E aí vem fazer só um parênteses aqui, vem um detalhe muito interessante também de Yehuda e também com a parte genética, que pouco se fala, né? Nos estudos bíblicos, de modo geral, a gente pouco vê isso, mas gente, vamos associar ao nosso dia a dia. Veja bem, se você tem, por exemplo, alguém na família que tem habilidades e tem uma predisposição a, digamos, o tal pessoa da família, vamos colocar aqui, o pai ou a mãe, digamos a mãe, só exemplo. A mãe tem uma grande habilidade, uma capacidade de administrar incrível, de tudo aquilo que ela administra, sabe, flui de uma forma incrível, dosando sempre ali as coisas da casa, as finanças da casa. Quem sabe a família tem algum comércio, alguma coisa, só como exemplo, e aquela matriarca daquela família administra de uma forma tão incrível, né? E aí ela tem filhos e filhas. Alguns filhos, vamos destacar aqui por exemplo, né? Isso pode acontecer com todos, mas vamos destacar um aqui. Um desses filhos, isso, gente, a genética traz isso, é interessante. Ele herda geneticamente de sua mãe essa capacidade de administrar. Claro, não é da mesma forma, com os mesmos detalhes, né? Afinal, essa criança, futuro adulto, vai ter seus estudos, vai ter sua formação, vai ter amizades que a sua mãe não teve e vice-versa, né? Mas aquela capacidade, aquela agilidade de administrar está nela. E se for bem desenvolvido, claro, será uma pessoa de grande sucesso. Os outros irmãos podem ser bons administradores? Podem, é claro, é só estudar, né?
Mas existe um diferencial naquele filho, seja ele o mais velho, seja o mais novo, seja o do meio, não importa. Mas existe, gente, essa herança genética, é incrível isso, tá? Da mesma forma para as outras habilidades, tá certo? Então, claro, existem as suas exceções em relação a vários aspectos disso, né? A gente não vai aqui parar o estudo para discutir a biologia disso, mas eu estou dizendo que isso existe, tá? Então, gente, olha que incrível, porque essa capacidade de liderança eu estou falando de Yehuda, essa capacidade de liderança de Yehuda, ela vai continuar ao longo das gerações pós Yehuda. Os seus descendentes vão herdar isso. Claro que não todos, mas isso vai acontecer ao longo das gerações que vão a partir de Yehuda, né? Então a gente percebe aí a mão do Eterno já desde já. Falando em genética, eu já falei, inclusive em estudos anteriores, o nosso próprio mestre, inclusive, nosso próprio mestre, Yeshua, esse carinho tão especial que ele tinha pela Torá, claro que não era só ele na sua geração, haviam muitos tzadikim, muitos justos, né, muitos mestres na sua época, e que tinham um bom nome, pessoas de boa reputação, né, claro, mas Yeshua, nosso mestre, a maneira como ele via a Torá e a praticava e a ensinava, todo esse contexto, ele herdou de seu antepassado David. Por isso que ele era chamado filho de David, porque ele era da linhagem de David. Entendeu? Então, interessante, tinha que ser ele. Então, não descartemos essa parte da biologia. Eu não sou um especialista da área da biologia, né? Não sou da biologia. Não sei se tem irmãos aqui que são dessa área da genética, né? Enfim, e que podem ter mais conteúdo a respeito disso. Inclusive, somam com a gente nesse sentido, tá? Então, observe bem essa capacidade de liderança de Yehuda, tá bom? Vamos observando isso ao longo do estudo, tá bom? E aí, olha o que acontece. Vayesor Yosef merchato vayal likrat Israel aviv goshna Vaira elav vaipol al tzavarav vayevcha al tzavarav od. Yosef preparou sua carruagem e subiu até Goshen para encontrar-se com Israel, seu pai, Aviv. Ele se apresentou a Israel, abraçou e chorou apoiado em seu pescoço por um longo tempo. Aqui uma ilustração disso. Olha só, a carruagem ali. Imagina, gente, finalmente, olha só que maravilha, finalmente Yosef pôde reencontrar seu pai, dar um abraço bem forte, bem apertado, depois de tanto tempo, gente, distante de casa, distante da sua família, depois do que houve, né? Depois do que houve de ter sido vendido por seus irmãos. Imagina. E ao que tudo indica, Yosef, ele não guardou mágoa no coração. Ficou triste por tudo que aconteceu? Com toda certeza. De momento ali, quem não ficaria? Yosef, um ser humano como você e eu, muitos porquês na sua mente, muitas dúvidas, o porquê disso, o porquê aquilo. Como será que está o meu pai agora? A minha mãe? Muita preocupação. E agora, o encontro dos dois. Nesse texto que a gente está acompanhando, ele já é posterior ao encontro que ele teve com seus irmãos, né? A gente já viu isso no estudo anterior. Eles se abraçaram, foi um momento muito forte que ficou somente Yosef com seus irmãos, foi um momento a sós. E agora
Yosef tem a oportunidade de abraçar o seu pai que ele tanto amava. Imagina, um momento único na vida de Yosef, na vida de Yaakov, seu pai. Verso 30. Vaiomer Israel, e disse Israel el Yosef para Yosef, Amta Rafaam acharei reoti et panecha ki odecha chai. Então Israel disse a Yosef, agora posso morrer, pois vi seu rosto e sei que você ainda está vivo. Olha só. Então, Yaakov diz isso para Yosef, muito emocionado. Eu imagino, né? Eu acredito que todos nós imaginamos isso. E não tem como conter a emoção numa hora dessa, né? Olha só a felicidade. E é incrível a gente ver tudo isso, porque esse reencontro de Yaakov com Yosef nos diz muito. Nos diz muito. Por exemplo, nós temos aqui uma situação em que, por mais que a gente não entenda o início dela, como começou, mas talvez a gente se pergunte, isso não poderia ter sido o fato de o Eterno prover a questão da solução para a fome que estava chegando? O Eterno não poderia ter resolvido de uma forma mais tranquila, com menos emoção, com menos estresse? Porque, imagina, o estresse que Yosef passou, seus irmãos, principalmente Yaakov, né? Não poderia ter sido? Poderia. Mas o Eterno aprove, o Eterno fazer dessa forma. Quem somos nós para questionar o Eterno? Então, meu irmão, trazendo para os nossos dias, quando a gente olha para algumas coisas que aconteceram do nosso passado, e aí você, puxa, mas aquela tal situação não poderia ter sido mais tranquila? E quando você observa o resultado daquilo que chegou, aí você diz, então é por isso, o Eterno queria me ensinar tal lição. Puxa, mas não poderia ter sido de uma forma mais tranquila? Mais tranquila? Poderia. Mas o Eterno, ele faz da maneira correta. Interessante isso. Da mesma forma, era necessário que Yosef fosse a pessoa que fosse ao Egito, para prover para o faraó da época soluções para uma fome que estava chegando. E chegou. E tudo aquilo foi solucionado. Então, isso já nos mostra, como a gente propôs aqui o tema do nosso estudo, que esse reencontro de Yosef com seu pai Yaakov aponta para o futuro de Israel. Quando eu digo Israel agora, eu falo povo, o povo de Israel. Aponta, porque mostra esse reencontro depois de muito tempo de grupos. Aqui no texto são duas pessoas, uma família e uma outra pessoa da família que se reencontram. Mas isso aponta para um cenário geral em que o povo de Israel está ainda disperso pelo mundo. Mesmo com Israel hoje com o seu território, ok? Mas ainda assim existem muitos que estão dispersos pelo mundo, entendeu? E a gente vai falar daqui a pouco, se a Terra se nos permitir, de um tópico que é exatamente isso, tá? Então, cada coisa no seu lugar. Vamos lá. Seguindo. Verso 31. Vaiomer Yosef el Achav ve'el beit aviv ele ve'agda לפרעה ויאמרה
elav, achai, ubait, avi, asher, be'eretz Kenaam, ba'u, elai. Yosef disse aos seus irmãos e à família de seu pai: vou conversar com o faraó, eu lhe direi. Então Yosef está preparando seus irmãos aqui para esse encontro com o faraó. Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram ver-me. O que acontece? Yosef está preparando o terreno aqui para acomodar sua família no Egito, a fim de tirá-los de Canaã por ocasião da fome, né? Essa é a grande questão aqui do momento. Verso 32. Plano de Yosef diante do faraó. Os homens são pastores e cuidam de gado. Eles trouxeram seus rebanhos e todos os seus bens. Quando o faraó os chamar e perguntar a vocês qual é sua ocupação, digam-lhe: seus servos cuidam de gado desde a nossa juventude até agora, nós e nossos ancestrais. Isso assegurará que vocês vivam na terra de Goshen, pois os egípcios odeiam pastores de ovelhas, né? Pastores, no caso de ovelhas. Interessante, Yosef faz de tudo para que os seus irmãos sejam bem vistos pelo faraó. Ele conhece seus irmãos, obviamente, sabe as habilidades que eles têm de trabalho. Então ele quer de toda maneira que evitar que algum tópico, alguma palavra dita possa comprometer a estadia da sua família enquanto aquela fome perdurar na terra do Egito, entendeu? Para que eles possam viver, produzir, ter o seu alimento do dia a dia, enfim, né? Que possam viver lá tranquilamente. Tá? Então, ele queria que seus irmãos omitissem que eles eram pastores de ovelhas, entendeu? Então, os egípcios não gostavam de pastores de ovelhas, certo? Dentre os egípcios havia essa questão das crenças em relação a certos animais e, portanto, cuidar de ovelhas. Então isso influenciava nos deuses que os egípcios acreditavam da época. Enfim, tinha toda essa questão, né, cultural e de deuses também, que eles viam como deuses certos animais, entendeu? Então Yosef queria evitar esse tipo de comentário. Então, olha o que acontece. Então Yosef disse ao faraó, verso 1 do capítulo 47. Agora Yosef diante do faraó: meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã com seus rebanhos, gado e todos os seus bens. Neste momento, eles estão na terra de Goshen. Verso 2. O Miktseh Echav Lakach Hamisha Anashim Vaitzgem Lifnei Paró, e levou 5 de seus irmãos e apresentou-os ao faraó. 5, não é? Provavelmente aqueles mais habilidosos. Verso 3. O faraó disse aos irmãos dele: chegou o momento, o encontro do faraó com os irmãos. A gente imagina, né? Antes de entrar ali, quem sabe atrás da cortina ou atrás da porta, Yosef disse: olha, conforme o combinado, hein? Conforme o combinado. Não vamos além do combinado, por favor. Aí o faraó disse aos irmãos dele: qual é a sua ocupação? Yosef já sabia que ele ia perguntar isso, né? Eles, os irmãos de Yosef, responderam ao faraó: seus servos são, olha só, eles já se colocam na condição de servos, né? Na condição de servos, porque querem realmente viver ali. Seus servos são pastores. A primeira coisa que eles dizem é justamente aquilo que Yosef disse para eles não falarem para o faraó. Seus servos são pastores, nós e nossos ancestrais. Olha só,
não apenas eles, mas seus antepassados também, todos, pastores de ovelhas. Incrível. Bem, teria algum problema aqui com Yosef em omitir essa informação? Bem, eu não vejo no texto problema algum com Yosef. Ele não pediu para os seus irmãos mentirem. O que ele pediu para os seus irmãos, em outras palavras, é para eles omitirem, não dizer exatamente a palavra pastores de ovelhas ou pastores, né? Então, com medo, né, do que a gente acabou de falar, de não serem bem recebidos no Egito. Mas os seus irmãos, depois de tudo que aconteceu, depois de todas as lições que aprenderam, depois de muito refletirem a respeito do que aconteceu entre eles e Yosef, e aqui, gente, a gente percebe uma virada de mesa, no sentido de que a forma de pensar dos irmãos de Yosef, antes de tudo isso, depois de terem vendido seu irmão, era um, e agora, ao reencontrar Yosef, são pessoas mudadas e para o melhor. A forma de pensar agora e agir de seus irmãos é uma forma que realmente de quem se arrependeu do que fez, reparou nas coisas que fizeram, refletiram sobre e decidiram ser pessoas melhores nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações. E é esse comportamento que se apresenta por parte deles diante do faraó. Olha que interessante. Eles decidiram não omitir essa informação, mas serem verdadeiros naquilo que estavam transmitindo para faraó. E essa é uma das grandes características de quem caminha em Teshuvá, de quem está retornando para o Eterno. Ser verdadeiro naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que aconteceu, entendeu? Então, se o que você tem a dizer, se aconteceu A, B e C, então quem lhe perguntar, você vai dizer A, B e C, entendeu? É isso, você não precisa mentir a respeito de algo. Apesar que eu não estou dizendo, repito, Yosef não pediu para os seus irmãos mentirem, ele só pediu para os seus irmãos não dizer que eles eram pastores de ovelhas, entendeu? Yosef não disse, olha, vocês devem dizer que não são pastores. Não, ele não fez isso. Ele apenas disse para eles não falarem essa parte. O que não tem nenhum problema disso, entendeu? Então, seguindo o texto, seus servos são pastores, nós e nossos ancestrais, portanto toda a família de Yosef, né? Olha só, verso 4. E acrescentaram: vimos para cá, pois na terra de Canaã não há lugar para alimentar os rebanhos de seus servos. A fome chegou. A fome chegou. E desta forma não tinha como permanecer no território de Canaã. Era preciso sair de lá. A fome é muito severa ali. Quando fala fome, gente, entenda, por favor, que a terra não estava produzindo o seu fruto, entendeu? Se semeava, mas não se colhia o suficiente para eles viverem, para alimentar o gado, as ovelhas, os animais. Vou colocar aqui, né? Não havia, não tinha como. Não havia possibilidade de permanecer lá. Eles iam morrer se permanecessem lá. Foi preciso o Eterno intervir para que Jacob fosse até o Egito. Portanto, por favor, os irmãos de Yosef falando,
permita que seus servos vivam na terra de Goshen. É interessante notar que Yosef já prepara a terra de Goshen para seus familiares, porque Goshen era uma região próxima, né, em relação ao rio Nilo. Era uma região ali que tinha água próximo, que é justamente o que faltava para eles lá onde estavam em Canaã, certo? Então seria muito, muito interessante plantar ali, colher, viver ali, tá certo? Então, tudo pensado, Yosef planejou tudo. Seus irmãos agora estão falando com Faraó. Verso 6. Eretz Mitzrayim, a terra do Egito, lepanecha hiv bemetav haaretz roshev et avicha ve'et achecha yeshvo be'eretz Goshem ve'im yadata vayesh bam anashei chayil veizmetam sarei mikne al asher li. E a terra do Egito jaz ou está diante de vocês. Olha a palavra do faraó. Coloquei seu pai, ou melhor, coloque seu pai e seus irmãos na melhor propriedade da região, que eles vivam na terra de Goshen. Então, gente, é a terra mais próspera do Egito que se tinha naquela época, Goshen, a terra mais próspera. Então a gente percebe a generosidade deste faraó com Yosef e com a família de Yosef. Às vezes a gente não comenta aqui, né? A gente foca tanto em Yosef, Yehuda, né? Normal, são as pessoas mais centrais aqui que a gente foca. Mas vamos observar aqui o comportamento deste faraó, gente, que não é citado o nome dele, tá? Por favor, o nome dele não é faraó. Como eu era criança, né, eu achava que o nome da pessoa era faraó, mas não é. É o cargo que ele ocupava, o cargo mais alto ali no Egito. Então olha só a bondade desse homem, né? Muito diferente, por sinal, daquele que a gente vai ver mais adiante, que vai escravizar o povo de Israel no Egito. É outra pessoa, outro faraó, não esse, entendeu? Esse sim reconheceu Yosef, a ajuda que ele deu de administrar tudo. Interessante, uma pessoa de bom coração, né? Falando nisso, nós não podemos fechar os olhos para as pessoas de bom coração mundo afora, que não são judeus, não têm uma descendência judaica, não tem ligação alguma com o povo de Israel. Contudo, pessoas generosas, de bom coração, de boa atitude e que merece os nossos parabéns pela sua atitude, tá? Então a gente deve reconhecer, gente, eu estou falando reconhecer no sentido de citar, tá? Para não fazer parecer para as pessoas que só existe pessoas de bom coração dentre o povo de Israel. Não, além do povo de Israel, existem pessoas de outras nações, de nações que você talvez nem imagina, e que são pessoas de bom coração. São todas? Não são todas. Existem pessoas que infelizmente decidem ter atitudes contrárias à Torá, são pessoas de má índole. E felizmente existem sim entre as nações pessoas de bom coração, que fazem lá sua tzedakah, que cuidam bem de sua família, que honram seu pai e sua mãe, entendeu? Eu estou falando de caráter. Entendeu? Então vale falar isso. Inclusive aqui, apesar que no Egito, vocês sabem, né? Tinham lá seus deuses, tinham seus
mitos, tinha, enfim, as suas crenças, ok? Eu não estou falando disso, estou falando de atitudes. Então, pessoas de bom coração no Egito, tá certo? Pessoas que consideravam pessoas também de bom coração de outras nações. Consideravam a atitude de Iosef, como foi o caso deste faraó aqui, entendeu? Então, retomando o texto, vamos continuar. Verso 7. Iosef, então, trouxe Jacó, seu pai, e apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Interessante. Olha o que aconteceu aqui, né? Jacó abençoou o faraó. Gente, e aqui vem um detalhe também muito importante, muito interessante, que é o seguinte. Quando Iosef, então, apresenta o seu pai, Jacó, para o faraó, eu já fiz esse comentário outras vezes, vale a pena frisar novamente. Eu fico imaginando a mente, quem sabe, como se a gente pudesse ter acesso, né? Mas quem sabe, e aí é um tópico que eu proponho aqui, quem sabe o faraó, ele não pensou em algum momento, admirando as atitudes de Iosef, José, vendo o quão honesto ele era, Iosef, a maneira como ele agia, uma pessoa verdadeira, que falava a verdade, que agia com honestidade, que prestava contas ali direitinho, sabe? Fazia de tudo para que a sua reputação e, consequentemente, a reputação da sua família fosse preservada. Olha só, porque uma pessoa assim, gente, que age dessa maneira, procura manter a imagem da sua família. Essa é a grande questão. E aí, Iosef, e aí eu já trago esse nosso novo tópico, Iosef procurou em tudo aquilo que fez manter a honra de sua família através das suas atitudes. Olha só como a gente vê aqui a atitude de Iosef mostrando esse lado também. Eu já disse várias vezes e repito, a maioria de nós, gente, vamos falar aqui, né? Aqui, Brasil. A maioria de nós tem 2 sobrenomes, né? No meu caso, eu sou Ramos, portanto, família Ramos, Correia, e a família Correia. Ramos da minha mãe, Correia do meu pai. Tudo aquilo que eu faço vai repercutir positivamente ou negativamente em termos de reputação para estas 2 famílias. E quando eu digo família, não estou falando só a família do momento, né, os que estão vivos aqui. Eu estou falando de todas as gerações da minha família Ramos e todas as gerações da minha família Correia. Tudo aquilo que eu faço vai trazer boa ou má fama para eles. Não só para mim, mas para eles. Entendeu? Então, interessante isso, certo? Quando você se aplica, quando você é parabenizado, você tem uma atitude, por exemplo, que é reconhecida, mesmo que talvez você nem saiba disso, mas lá no seu ambiente de trabalho, lá na escola, você, meu jovem, lá na escola onde você estuda, certo? Lá onde você desenvolve suas atividades, mesmo que não digam necessariamente para você, mas tem pessoas que observam você e pensam, puxa, aquela pessoa ali, olha, o fulano ali é uma boa pessoa. Às vezes até conversando à parte, né, os seus colegas lá, você não está nem sabendo. E em algum momento, olha, o fulano ali, olha, uma pessoa... Naquela hora, a sua família foi honrada através das suas atitudes. Repito, mesmo que talvez você nem saiba que alguém falou isso, que elogiou você e, portanto, todos os
os seus ancestrais, entendeu? Então, voltando aqui para o texto, Yosef, com as suas atitudes, desde Potifar, gente, conforme a gente vem estudando, desde Potifar, procurando prestar conta, onde Yosef colocava a sua mão, ali prosperava. Quando o faraó observa o comportamento de Yosef, não teve dúvida em colocá-lo na posição de governador abaixo apenas do próprio faraó, porque sabia que estava colocando alguém realmente de responsabilidade naquele cargo, naquele lugar, para administrar o Egito, que precisava tanto de uma pessoa que soubesse fazer tudo direitinho. Imagina se Yosef escondesse parte do que estava fazendo para si e para a sua família e deixasse o Egito lá. Eu não sou do Egito, deixa eles lá. Não, ele tem responsabilidade. Ele quer manter a reputação de sua família, entendeu? Então, voltando ao que eu estava dizendo sobre a mente do faraó, quem sabe ele se perguntou, puxa, se Yosef é tão honesto dessa forma, quem dirá? Então, quem foi o homem, o pai e a mãe de Yosef que o educou para que ele se tornasse uma pessoa assim hoje, um adulto assim hoje? Que educação ele teve? Qual o caráter elevado tem? O quão elevado tem o caráter seu pai e sua mãe? Entendeu? No mínimo, uma pessoa se pergunta isso. Puxa, por exemplo, né, aqui você vê uma criança, né? A criança passa por você, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado, sabe? No mínimo você pensa, olha, os pais dessa criança ou os responsáveis, porque nem sempre, né? Às vezes cresce com algum parente próximo, o avô, a avó, o tio, né? Olha, essa criança, esse jovem, essa pessoa teve uma boa educação, né? Ou pelo menos teve ali uma referência, né, de como seguir. Em algum momento teve uma instrução, alguém incentivou essa criança, esse jovem, a se tornar uma pessoa que é hoje. Entendeu? É disso que eu estou falando. Então, com certeza o faraó, ao conhecer o pai de Yosef, ao conhecer Yaakov, ficou maravilhado e honrado em poder conhecê-lo. Aquele que instruiu seu filho, seus filhos, né? Porque todos receberam a mesma educação. Agora tem aquele outro lado, né? Às vezes, gente, o pai, a mãe, ele dá a mesma educação para os filhos. Agora, o filho vai crescendo e ele é que vai decidir, o filho, se vai seguir o que o pai ensinou a respeito das boas maneiras, ele vai seguir sim ou não, entendeu? Tem esse lado também. Mas, quando a gente observa aqui, Yosef, ele seguiu com toda certeza as orientações do seu pai, da sua mãe, entendeu? E agora o faraó diante de Yaakov, imagina só, né? A admiração por Yaakov, né? Será que ele pensou assim, qual foi a forma com que ele educou esse menino? Esse menino, como é que ele foi educado, né? Então, gente, o povo em Teshuvá, da mesma forma que Yosef, da mesma forma, certo? Procura ter responsabilidade naquilo que faz. Aonde coloca a sua mão, essa pessoa procura fazer o seu melhor. Não, eu só vou passar 3 meses ali fazendo aquele serviço ali, não vou ter tempo nem de criar raízes ali, talvez amizade, não. Meu irmão, não importa se você vai estar ali desenvolvendo suas atividades 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma semana, um dia que seja, faça o seu melhor. Deixe ali uma boa imagem sua e, consequentemente, da sua família. Entendeu? E ao fazer isso, além de honrar a sua família, você está honrando o Eterno. Sabe por quê?
Porque as pessoas sabem que você é um servo do Eterno, que você é uma serva do Eterno. Elas sabem. Mesmo que você não tenha dito para ninguém lá, mas o seu comportamento, o nosso comportamento, já diz quem nós somos. Eu sei o que eu estou falando. Mesmo que você não diga, né? Mesmo que você não coloque aquela camisa, né? As pessoas percebem, entendeu? E aí, nós temos aqui, para fechar esse slide aqui, ó, verso 8. O faraó perguntou a Yaakov, qual a sua idade? Interessante, né? Por que o faraó perguntou a idade de Yaakov? Por que será, né? A idade de Yaakov. Enfim. Agora, do verso 6 ao verso 7, nós temos aqui em espaços equidistantes de 21, vamos conferir aqui a letra Tav. Então nós temos o espaço do Tav para o Aleph, vamos contar 1, 2, de novo. Esse aqui, gente, esse traço aqui não é letra, tá? Porque está chegando agora. Esse aqui é o Makef ou Makaf, né? Como alguns chamam assim. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, isso mesmo. De 21 em 21 espaços equidistantes, uma letra em relação à outra, que juntando essas letras em vermelho, vamos lá, Tav, Shim, Beit e a letra Re, formam a palavra Teshuvá. Teshuvá. Guarde essa palavra Teshuvá, hein? Teshuvá. Teshuvá. No final do estudo, lembra da novidade musical? Pois é, essa palavra vai aparecer lá, né? Segura aí. Então, Teshuvá significa retorno, retornar para o Eterno. Aquelas pessoas que retornam para o Eterno são pessoas que se comportam, moralmente falando, como Yosef, que procura ser honesto naquilo que faz. Tá? Então, seguindo adiante, verso 9. Bem, o faraó perguntou a idade de Yaakov. Olha o que Yaakov respondeu para ele. O tempo de minha permanência sobre a terra, isto é, os meus anos de vida, é de 130 anos. Eles têm sido poucos e difíceis, menos que os anos vividos por meus ancestrais. Olha que interessante, gente, porque ele diz que são o seu tempo de vida, ou seja, a idade dele, ele viveu pouco. Por que ele chama que ele viveu pouco? Por que ele viveu pouco? Ele responde isso mais adiante, pelo fato de terem sido dias difíceis. Ele passou por muitas situações, a gente já viu isso, difíceis, desde o seu sogro Labão, desde Labão, teve que trabalhar 7 anos por Rachel, mas lhe foi dada Lia, Léa, no caso, né, conhecida como Lia. Depois, mais 7 anos para poder casar-se com Raquel. E depois, o seu sogro não queria permitir-lhe ir embora, queria que ele ficasse lá trabalhando por mais tempo e, quem sabe, até os últimos dias de sua vida, né? Enfim, e teve ainda o distanciamento em relação ao seu filho Yosef. Imagina, foram muitas situações difíceis que ele enfrentou. Então, por isso ele considera que nesses momentos de grande angústia, gente, é como se fossem anos não vividos. Por isso ele diz que que os seus dias de vida têm sido poucos. Ele considera como dias de vida, claro, né, metaforicamente falando, ele considera como dias de vida dias alegres, dias bons, prósperos,
com felicidade. Ou seja, ele teve mais dias difíceis do que dias bons. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Mas ao todo, são 130 anos. Tá? Vai varer Yaakov, e o abençoou Yaakov, o faraó, et parou, vaietze milpanei paró, e saiu de diante de faraó, ou de diante da presença do faraó. Tá? E aqui você tem uma ilustração disso, né? Yaakov abençoou o faraó. Então, só o fato de Yaakov estar presente aqui, gente, já é uma bênção para faraó, para este faraó. Tá? Então, foi um momento muito incrível também esse encontro, certo? De duas grandes pessoas, um líder de uma nação, faraó, este faraó, cujo nome, repito, não é citado, e Yaakov, né, se encontram. E depois de abençoá-lo, ele sai da presença do faraó. Yosef encontrou um lugar para seu pai e irmãos e deu-lhes uma propriedade na terra do Egito, na melhor região do país, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. Tá? Yosef proveu alimentos para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, cuidando integralmente até dos mais novos. Não havia alimento em nenhuma parte, pois a fome era muito severa. Por isso o Egito e Canaã ficaram fracos por causa da fome. Né? Então, a gente percebe aqui o cuidado de Yosef para com os seus familiares, cuidou deles, tinha condições de fazer isso, né? Então, a gente vê aqui o esforço de Yosef para chegar a esse fim. Por isso eu digo a você, meu irmão, minha irmã, tá certo? Que nos ouve nesse momento, no que você puder, meu irmão, tá? Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. No que você puder ajudar as pessoas que cuidaram de você, né? Seja o seu pai e a sua mãe, ou quem sabe você foi cuidado e educado por um avô, por uma avó, por um tio, uma tia, um parente próximo, quem sabe um primo mais velho, né? Que você... Então, preste bem atenção no que eu vou dizer. No que você puder ajudá-los, faça isso. Certo? Faça isso. Que é uma retribuição por tudo aquilo que fizeram a você. Entendeu? No que você puder permanecer ajudando, ajude. Isso é fazer tzedakah. É justo fazer isso. E a gente vê isso com Yosef, que ajudou a sua família, ajudou seus pais, que naquele momento precisavam realmente da ajuda de alguém. E o Eterno proveu essa ajuda, capacitou Yosef ali no Egito para administrar o que estava ali. Yosef já tinha habilidade, então essa habilidade foi utilizada para as coisas do Egito, a administração, e com isso ele pôde ajudar a sua família. Tá? E agora eu digo aos nossos jovens, tá? Aos nossos jovens, você, meu jovem que me ouve, você adolescente, né? Temos adolescente acompanhando aqui o estudo? Se tiver algum adolescente aqui, escreve aí, dá um alô aqui. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe você, meu querido jovem, minha querida jovem. Todo mundo aqui é jovem, tá, gente? Mas eu tô falando aqui dos adolescentes, tá? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, meu querido e minha querida. Tá? Meu irmão, minha irmã, estude, se empenhe em cada prova que você faz lá na sua escola, em cada atividade que você se empenha. Você está buscando um futuro para que você esteja
numa condição semelhante à de Yosef, que a gente está vendo aqui, ao ponto de poder ajudar os seus pais ou as pessoas que estão cuidando de você, que provê a tua passagem de ônibus, o teu lanche lá na escola, o teu vestir, o teu calçar, certo? Quem sabe esse telefone que você tem aí e que você ganhou de presente, talvez da pessoa que cuida de você, tudo que você tem e que você está sendo ajudado por alguém, tá certo? Cuide de estudar e de se empenhar bem naquilo que você está fazendo, para que um dia, no futuro, você possa retribuir a essa pessoa que está cuidando de você, ou a tua família que tanto te apoia, entendeu? Não pense só em você, não é só, eu vou me tornar um profissional dessa área para eu seguir adiante, vou seguir minha família e vou esquecer meus pais, vou esquecer os meus responsáveis. Não faça isso, não. Você está se empenhando, sim, para você formar um novo núcleo familiar e ajudar os seus pais ou responsáveis que tanto lhe ajudaram desde a sua infância e adolescência e início da fase adulta também. Entendeu? Não é só por você. Essa nota que você tira lá na sua prova, você está honrando o nome da sua família. Você está caminhando passo a passo para chegar a um futuro que vai te dar um bom salário, para te dar possibilidade de suprir as tuas necessidades e a necessidade dos futuros idosos da sua família, que são o seu pai e sua mãe, ou o seu responsável, repito, né, que pode ser um tio, os seus avós, entendeu? Porque no futuro eles não terão força a mais que tem hoje. Eles não vão ter e vão precisar da tua ajuda. E vai ser muito ruim se no futuro você querer ajudá-los, mas não poder, por ter desperdiçado o tempo que você tinha para correr atrás destas coisas, entendeu? Então se esforce. Eu sei que tem dia, sabe, aquele dia que a gente sente aquela preguiça, a gente não tem vontade às vezes, né? Não, hoje eu acordei de um jeito que eu não estou querendo ir para a escola. Puxa, mas aquela atividade, olha, aquele trabalho é muito chato fazer. Eu não estou citando disciplina, mas cada um tem sua dificuldade nas disciplinas, né? Lá que você estuda lá na escola. Eu sei, né? Eu também tinha minhas dificuldades, né? Tem dia que a gente não tá legal, tá? Mas procure reunir forças e seguir adiante, tá certo? Se esforce, porque mais adiante você vai poder respirar um pouco mais, um pouco melhor, e aí você já vão ser outras situações. Depois de você vencer essa etapa do ensino básico, você vai estar no ensino profissional, quem sabe numa universidade, ou quem sabe você vai ter montado o seu próprio negócio, enfim, entendeu? Mas com esse objetivo, para que a gente possa seguir esse exemplo de Yosef na nossa vida, entendeu? Meu jovem, honre o nome que você carregue, tá? Honre esse nome que você carrega, esses 2 sobrenomes, ou quem sabe um só sobrenome, né? Tem pessoas que têm apenas um sobrenome. Honre esse nome, esse sobrenome que você carrega, tá bom? Nas suas atitudes, nas suas ações, e o Eterno, com toda certeza, ele te retribuirá, ele vai te abençoar mais ainda, para que você continue abençoando ao Eterno, a tua família, as pessoas que estão à tua volta, tá bom? Espero que você tenha entendido, tá? Porque eu falei. Certo? Aí, olha só, verso 27. Israel viveu na terra do Egito, na terra de Goshem. Eles adquiriram bens nela e foram férteis, e seu número cresceu muito. Então, Jacob e sua família foram para Goshem e ali viveram
por muito tempo, conforme diz o texto, cresceram muito. Cresceram. Bem, agora, olha só, interessante. Vamos ver agora nos profetas. Em particular, eu vou utilizar aqui nos nossos slides, a partir de agora, os textos que são da Haftarah, tá certo? Que é dos profetas. E eu trago como subtema desse momento promessa do Eterno para Israel. Então, vamos ao texto do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 15 em diante. Olha só o que diz lá. Vaihi daber Adonai, e eis que a palavra, ou eis que veio a palavra do Eterno Elav Lemor, para mim, dizendo. Olha o que o Eterno falou para Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, Ben Adam, aqui ó, Ben Adam, filho do homem, ser humano, filho de Adão. Aqui Adão é Adão mesmo, nosso pai Adão. Toma um pedaço de madeira, escreve nele por Yehuda ou Yehudá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, escreve nele por Yosef, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Olha só. Então, o que acontece? Por volta do ano de 931, antes da Era Comum, o povo de Israel, ele foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, chamado também reino de Israel e reino de Yehuda, tá certo? Então, o Eterno, obviamente, nunca quis que o povo de Israel se dividisse, mas que permanecessem unidos sempre. Mas os governantes da época, o Eterno também nunca quis um rei sobre Israel, porque ele é rei sobre Israel. Mas o povo quis, como as outras nações que tinham um rei, e o Eterno escolheu Saul. Então o que acontece? Chegou um momento em que o Eterno falou para o profeta Ezequiel fazer exatamente o que diz no verso 16, tá certo? Ele pegou dois pedaços de madeira, um representando Yehuda, que era um dos reinos, e o outro representando Efraim, que era a outra metade, do reino, uma vez dividido. E olha só, aí o Eterno disse para Ezequiel: e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. Olha só, então uma vara representando Yehuda e a outra Efraim, os dois reinos em que estava dividido a casa de Israel. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não os declararás. O que significam estas coisas? As pessoas perguntando para ele, Tu lhe dirás, verso 19: assim diz Adonai Eterno: eis que eu tomarei a vara de Yosef, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Yehuda, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Ou seja, não importa se um rei e outro, por questões administrativas,
e por questões pessoais dividissem o reino de Israel. O plano do Eterno é manter o povo de Israel unido sempre, sem divisão, tá? Sem divisão. E aí vem o verso 20. Verau haitzim asher tiktov aleihem beyadecha leinehem, e os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles, do povo. Diz-lhes, pois, assim diz Adonai Eterno: eis que eu tomarei os filhos de Israel. Preste bem atenção nesse verso 21. Repetindo, eis que eu, o Eterno dizendo, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Promessa do Eterno para o povo de Israel. Esse verso 21 aí, te lembra alguma coisa que o nosso mestre Yeshua certa vez falou? Entendeu? Sobre esse ajuntamento, inclusive comentado, né, pelo nosso querido Moré Leniel. Interessante. Esse ajuntamento aí eu vou deixar com você, tá bom? Deixar com você. Você sabe do que eu estou falando. Então, eu torno a dizer, esse ajuntamento, gente, não está falando, por favor, de nenhuma congregação de tal local, de tal denominação religiosa, não está falando de nada disso. Está falando do povo de Israel. Afinal, como o nosso próprio mestre certa vez disse, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós que não somos do povo de Israel no sentido físico, né, no sentido de carne genética, nós somos aproximados do povo de Israel quando nós, por ocasião do nosso mestre Yeshua, nos aproximamos dele buscando viver as instruções do Eterno, a sua Torá, a sua palavra, entendeu? Então, o plano do Eterno é para o povo de Israel. Então, não pode, em momento algum, repito, denominação religiosa A, B ou C, ficar aí se achando como é? A última bolacha do pacote, é assim que fala, né? Eu não uso essa expressão, né? A última bolacha do pacote. E porque isso, porque aquilo, nós somos escolhidos não sei da onde. Meu irmão, acorde, tá? Acorde, não se envolva nessas questões aí de debate dessas coisas. É só ser sincero com o texto bíblico, tá certo? A Bíblia, inclusive, tá? A Bíblia, como um todo, ela é um livro judaico. Porque a cultura ali citada é do povo de Israel, as pessoas citadas são, na sua maioria, são judeus, tá certo? As coisas que acontecem ali, que são apresentadas, são relativas ao povo de Israel. Tem pessoas de outras nações lá? Tem, são citadas por ocasiões do contato que houve, né, conforme as citações, com pessoas de outras nações. Mas o ponto principal ali gira em torno do povo de Israel. Portanto, a Bíblia é um livro que pertence ao povo de Israel, um livro judeu, entendeu? É um livro judaico. E ponto final. Doa quem doer, entendeu? Então, sendo assim, se nós que não somos judeus somos humildes o suficiente para fazer teshuvá, para retornar ao Eterno, então a gente vai aprender com o Eterno, com este povo, a se aproximar do Eterno. Não estou falando de
se tornar um judeu. Gente, é impossível uma pessoa se tornar judeu. Ninguém se torna judeu. Ninguém se torna. Certo? Eu não estou conversão disso, daquilo. Ou se nasce judeu ou não se nasce judeu. E ponto final. Entendeu? Se você não tem uma linhagem, não tem. Ok? Você pode se aproximar do Eterno fazendo teshuvá. Como? Mas tem que fazer isso, tem que pagar o fulano, tem que pagar nada. Para você voltar para o Eterno, não paga nada. Basta você abrir o seu coração para a palavra do Eterno e colocar em prática no seu dia a dia o que o Eterno nos ensina. Pronto, você fez teshuvá e permaneça nesse caminho. Siga adiante, tá? Kadima, kadima. É isso, é assim, é muito simples, entendeu? Então, o povo de Israel é o povo anfitrião que recebe as nações, né, para ensinar-lhes o caminho do Eterno, a Torá, entendeu? É muito simples, esse é o ponto central, tá certo? Então, gente, quando a gente fala, trazendo essa abordagem aqui do profeta Yehezkel, o Eterno falou, ele vai fazer isso, o Eterno prometeu, ele vai congregar de todas as partes o povo de Israel. E olha só, agora a gente que está falando aqui, né, dessa maravilhosa porção, vamos ver aqui em um aspecto, eu peço para você me acompanhar nesse raciocínio. Como assim? Ora, ao mesmo tempo em que, de forma traumática, gente, que foi como Yosef foi conduzido, para a terra do Egito com uma finalidade de salvação, no sentido de salvá-los da fome, entendeu? Essa foi a salvação de Yaakov e sua família e de todo o Egito. Qual foi a salvação deles? O alimento que foi muito bem administrado por Yosef. Mas para isso, Yosef foi, vamos colocar aqui, ele foi disperso. Ele foi para longe. Eu estou falando de Yosef. Vamos trazer agora para os nossos dias. Não necessariamente hoje, mas ao longo da história do povo de Israel. Gente, o povo de Israel foi disperso pelo mundo para que, aonde um judeu estivesse, lá a luz da Torá brilhasse naquele país, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, naquele ambiente de trabalho onde ele está. E dessa forma contagiando, no bom sentido da palavra, as pessoas à sua volta e fazendo com que a Torá fosse visível lá onde ele está. Isso é unânime? Bem, aí vai de cada um, né? Lá onde está. Mas é isso, entendeu? Provendo as situações lá onde está. E não apenas provendo no sentido do alimento, como aconteceu no caso de Yosef, em vários aspectos. Se a gente trouxer isso para outros aspectos também, por exemplo, muitas invenções tecnológicas com o objetivo de beneficiar a sociedade como um todo, e a gente vai trazer muitas produções, não só tecnológicas, mas também no sentido educacional, no sentido administrativo, em várias áreas do conhecimento, estes Yehudim, estes judeus, lá no país para o qual eles foram dispersos, e lá viveram, e lá se desenvolveram, cresceram, tiveram famílias. Lá ele desenvolveu algo, com toda certeza. Aqui também, na Amazônia, falando agora, né, de Brasil, na Amazônia, da mesma forma. Entendeu? Da mesma forma. Temos aqui vários exemplos. Então, o povo de Israel, o fato de ter sido disperso pelo mundo, ainda que de forma traumática, assim como foi com Yosef, mas quando você vê o cenário geral disso, tem um objetivo. E esse é um dos objetivos:
levar a providência à luz lá onde estão. Entendeu? E nós que o recebemos aqui devemos tratá-lo com todo respeito, com muita consideração, porque são pessoas que trazem realmente a luz da Torá. Não estou falando de religião, não estou falando de ritos religiosos, que tem que usar isso e usar aquilo, não. Eu estou falando de Torá, a instrução do Eterno. Entendeu? Tudo bem? É disso que eu estou falando. A luz da Torá. As lições de moral que o Eterno nos traz através da Torá. Inclusive, se você buscar, por exemplo, muitos documentos ligados à justiça nos países são estabelecidos a partir das instruções do Eterno, as noções de justiça, sobre que roubar é crime. O Eterno já havia dito isso há muito tempo, a Seret HaDevarim, as 10 das palavras. E que hoje, qual é o país, né, em que é legalmente possível roubar e simplesmente isso ser aceito como algo bom? Não existe, entendeu? Existe a corrupção nos países, mas aquilo que é corrupção, todos sabem que é errado, entendeu? Então, veja bem, é interessante como a gente vê esse modelo de Yosef, o fato de ele ter sido disperso, né, para um outro país. Isso aconteceu com vários Yehudim nos mais diversos países. E aí, voltando ao texto do profeta Yehezkel, o Eterno falou que ele, o Eterno, vai congregar de todas as partes estes Yehudim que foram dispersos e os levarei à sua terra. Entendeu? Verso 22. E deles farei uma nação na terra. Olha só. Dos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Houve um momento, infelizmente, na história do povo de Israel, que chegaram a ter esse tipo de contato. Nem com as suas abominações, nem com as suas prostituições. E os livrarei de todos os lugares da sua residência, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. O Eterno prometendo restaurar o povo de Israel. Então, olha só, gente, isso é muito lindo, uma promessa de restauração para o povo de Israel. Verso 24. O meu servo David reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus regulamentos, e os praticarão. Então, quando o Eterno diz que o seu servo David reinará sobre eles, interessante, né? O caráter de Davi, o amor que David tinha pela palavra do Eterno, apesar dos erros que cometeu David, ele se arrependeu de coração e praticou a palavra do Eterno e amou com todo o seu coração. Entendeu? Esse era o grande diferencial de David em relação aos outros reis de Israel, que não se arrependiam de coração. Esse carinho, esse amor incrível que David tinha pela Torá é desse caráter, é disso que o Eterno está falando, que o povo de Israel terá um pastor que os guiará. Entendeu? Maravilha? Então é isso, meus queridos. Eu concluo, portanto, nesse momento. Certo. Deixa eu completar aqui o texto. Tem mais alguns. Deixa eu voltar aqui. Só para a gente completar aqui o slide, tá?
E aí vem, continuando, verso 24, verso 25. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Olha só, Jacó que não queria sair de Canaã, né? É porque é lá, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E David, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Olha só, gente. E farei com eles uma aliança de plenitude, de shalom, aqui ó, shalom. E será uma aliança eterna, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Lembra da Nova Jerusalém, que é citada no livro de Isaiah, a visão, Apocalipse? O meu santuário no meio deles para sempre. Ou seja, o reino do eterno para sempre no meio do povo de Israel. E aqueles que se aproximaram do eterno, que buscaram praticar sua Torá com todo o coração e que não necessariamente são biologicamente do povo de Israel, também estarão no reino do eterno. Olha só que incrível. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Olha só a expressão que o Eterno utiliza aqui, né? Mishkani, o Mishkan. Esse é o que o Eterno ordenou que fosse construído, Mishkan, tá? Mishkan, aquele, né? De tecido, que tinha madeira, que tinha suas cores, com todos os seus detalhes, e que era móvel e que percorreu, né, os estágios da Teshuvá. Então o Eterno habitará com eles. Então é interessante, olha só. E as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Promessa do Eterno. E que vai se cumprir no tempo devido. Tá? O tempo certo vai se cumprir. Então, deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado, tá certo? Por você nos acompanhar até aqui. Que as lições que nós estudamos nessa tarde possamos guardar em nosso coração e praticar em nosso dia a dia, tá certo? Lembremos sempre de honrar nossos pais, as pessoas que cuidaram de nós, né, quando nós éramos crianças, adolescentes e quem sabe até o início da fase adulta, né? Entendeu? Mesmo que você, meu irmão, talvez não tenha tido um bom relacionamento com seus pais ou as pessoas que cuidaram de você, realmente tem pessoas que tiveram um relacionamento traumático com seus pais e portanto não sentem nenhuma... Isso a gente compreende muito bem, tá? Porque existem casos assim, pessoas que não tiveram um bom relacionamento e que não sentem nenhum apreço, nenhum sentimento de gratidão, porque não tem gratidão ali. Então, nesse caso, o que acontece? Não é bom que a pessoa tente uma reaproximação sabendo que vai encontrar mais feridas, vão se ferir mais ainda, vai ser um embate, sabe? Aquela luta vai continuar sempre. Os traumas vão continuar. Por isso, cada um que tome o seu caminho, tá? Infelizmente, existem situações assim. A gente não pode fechar os olhos para esse tipo de situação, porque existe, tá, gente? São relacionamentos entre pais e filhos traumáticos. Então, você, filho, que vai seguir o seu caminho, a partir de você, faça a sua parte. Honre o seu nome, honre o nome que você carrega, tá certo? Porque ainda que você não tenha um sentimento de gratidão por aqueles que maltrataram você, mas você tem o pai e uma mãe que é Adam ve'Havá, Adão e Eva, certo? E as pessoas que
são descendentes de Adão e Eva e que foram boas pessoas, que talvez você nem conheceu, seus bisavós, tataravós, entendeu? Então todas essas pessoas, os seus antepassados, então faça por eles, tá certo? Honre o nome de cada um deles nas suas atitudes, nas suas ações. Então, eu espero que tenhamos aprendido bastante nessa tarde, tá certo? Eu agradeço a você pela sua atenção e participação conosco. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo mais uma vez, tá certo? Quero convidar nesse momento nosso querido irmão Yosef Torres para recitar a Brikat Koanim. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o ungido do Eterno. Maravilha! Todarabá, meu querido irmão Yosef Torres, pela sua linda voz aqui recitando a Brikat Koanim, certo? Ok, então, como eu disse no início do estudo, temos uma novidade musical. Bem, o Eterno nos concedeu algumas melodias e eu fui gravando, né? Já com um sistema diferente. Antes eu só colocava a câmera e o microfone e gravava no violão aqui, né? Dessa vez não. Eu utilizei um programa de estúdio e eu coloquei ali bateria, guitarra, violão, enfim. E ficou realmente um trabalho que eu acredito que agrade ao coração do Eterno, dos nossos irmãos também, tá bom? Então é com muita honra, com muita alegria que compartilho com vocês essa música que talvez você se identifique com a letra dela, né? É em português, tá? Algumas são em hebraico, outras são em português. E essa que eu estou lançando agora, compartilhando com você, meu irmão, tá certo? E ela tem também, eu fiz aqui o vídeo, tem a letra para você acompanhar direitinho, tá certo? Ela é bem curtinha e bem agitada. Eu espero que você goste, que você curta. E depois, quando eu puder, quando tiver um tempo, eu posto no canal, assim como eu tenho feito com os Terrilim. Entendeu? Tá ok? Então essa é a primeira música que eu compartilho com vocês de um álbum, né? De outras músicas também que eu vou estar lançando aqui, tá certo? Então vamos lá.
retorno ao eterno Pai. De porção em porção aprendemos mais, com força e coragem sem retrovisor. Seguimos em frente pelo seu amor. Debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol. Maravilha, maravilha. É um pop rock, né? Pra dar uma agitada aí no povo. Que bom. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã. Nos próximos estudos também vou trazer outras músicas que estão aí já na agulha para ser lançada e já apresentando a primeira, tá certo? Desejo a você e toda a sua família Shavua Tov, uma boa semana para todos, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá? E Lehik Traot, até logo. Não percam durante a semana também os nossos estudos, tá? Examinando os profetas, terça-feira também o momento do hebraico, tem também arte escrita com o nosso querido Moré Luan, Márcio Luan, tá certo? Também temos o pedacinho da física, não é isso? Com o nosso querido Moré Renato de Prísio, trazendo aí essa nova etapa. Já citei também o momento do hebraico, Moré Marcos Felipe, que está trazendo aí sempre grandes estudos. E no próximo Shabat, Parashá de número 12, tá certo? Encontramos você lá, nós nos encontramos na próxima porção. Bom, agora sim, Shavua Tov, uma boa semana, Lehik Traot, até logo.